O repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no bairro da Iputinga. Desconhecidos matam 2 jovens a bala no bairro de Barra de Jangada. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 18 de julho de 2019. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 4 homicídios em Pernambuco. 2 crimes ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 1.576 assassinatos, 1.576, sendo 900 no interior e 676 no Grande Recife. João Lucas Alves Souza, jovem com 23 anos, residente na rua Vitor Gomes, na cidade de Guaraci, interior do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Praça Isaura Torres, lá em Guaraci. 2 homens numa motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram disparos. O corpo do jovem João Lucas Alves Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O pedreiro José Lima de Araújo, 33 anos de idade, residente no sítio Abreu, zona rural de Ferreiros, no interior do estado. Ele pedalava uma bicicleta pela estrada do Engenho Bonfim, lá em Ferreiros, quando foi emboscado e assassinado a tiros por desconhecido. José Lima de Araújo estava retornando para casa, tinha largado o trabalho quando foi assassinado. Messia Matias do Carmo, com 37 anos de idade, residente na rua 2 de fevereiro, no bairro do Vasco da Gama, estava internada aqui no Hospital da Restauração desde o último dia 13, vítima de atropelamento na Avenida Norte. Atropelada por um ônibus, ela estava internada e faleceu aqui no HR ontem devido à gravidade dos ferimentos. O corpo de Messia Matias do Carmo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal por Gilson e Jamerson de Cosme Damião, funcionário do necrotério aqui do HR. Francisco Miguel da Silva, um idoso de 63 anos, residente na rua Domingos Ferraz, em Serra Talhada, estava internado aqui no Hospital da Restauração desde o último dia 12, vítima de atropelamento por uma motocicleta, e também não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi também encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um homem com aproximadamente 45 anos de idade, lavador de carros, ele sofreu um atentado à bala, foi atingido com um disparo de arma de fogo na costela. Estava lavando o carro no cruzamento da rua Dorico Mendes com a Avenida Agamenon Magalhães, em Campo Grande, quando sofreu o atentado de autoria e motivos não informados. Ele foi até a central de plantões da capital pedir ajuda, e daí o homem foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. José Severino da Hora Filho, um homem com 58 anos de idade, residente na rua José de Holanda, no bairro da Torre, foi brutalmente espancado, ninguém informou quem o agrediu nem os motivos, e ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Ítalo Alexandre da Silva tem 35 anos de idade, mora na rua Luiz Pinheiro, no bairro de São José. Este foi agredido com faca peixeira e, segundo informações, teria sido a ex-namorada dele que teria tentado matá-lo. O nome dela não foi informado e ele, Ítalo Alexandre da Silva, foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Se estivesse viva hoje, Gisele Kelly Tavares Santos estaria completando idade nova. E também hoje completaria 2 anos, está completando 2 anos hoje da morte dela, que teria sido assassinada num apartamento, e o suspeito, o companheiro dela, o empresário Wilson de Almeida Campos Neto, que teve a prisão preventiva decretada e encontra-se recolhido no hotel. O tio de Gisele Kelly, o Fernando Tavares, ele está indignado ainda e pedindo providências para que ele não saia da cadeia, o suspeito de matar a sobrinha dele. Antes de mais nada, bom dia. Eu gostaria que fosse julgado o mais rápido possível, pois ele assassinou minha sobrinha, tanto que era querida por povo lá da minha vizinhança, como a minha família. Hoje a gente vive num desespero enorme, de grandes proporções.
A gente não sente a falta dela constantemente. Hoje eu tenho irmã que está doente em virtude da morte da minha sobrinha, tanto querida, que foi-se embora tragicamente. Dá para você relembrar os motivos pelos quais ele teria assassinado a sua sobrinha? Comenta-se que ela foi assassinada através de problemas de ciúme, onde eu acho que tem tanta mulher, mulher não deveria ser tratada desse jeito, pô. Mulher é uma coisa tão bonita que Deus botou no mundo, e ela ser assassinada desse tipo de como foi, né? Mulher é coisa boa, pô. Mulher é uma coisa que Deus botou no mundo para servir ao companheiro e não matar tragicamente as mulheres, pô. Chega de tanta morte de mulher. Vamos acabar com isso. O homem tem que pensar que a mulher, né, ele não é dono da mulher. E a gente vive tragicamente sofrendo lá em casa. Eu gostaria que a justiça tomasse uma severa providência mais rápido possível na pena dele. Estão aniversariando hoje Valdisson Lopes, é conhecido por Lopes, morador de Janguim Paulista, completando 76 anos de idade. Ele é primo de Luiz Carlos, o Caneta de Ouro do Marco Zero. Dona Iris é mãe de Eduardo Cadeirante, mora na cidade de Tabajara, em Olinda. E também estão aniversariando as amigas Dona Iris, Tânia, que trabalha no Hospital Tricentenário, e Rosemary, da maternidade Barros Lima, em Casa Amarela. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o subtenente José da Paixão Neves Filho, os sargentos Marinaldo Rodrigues da Mota, Zacarias Isaac de Oliveira e Aloysio José dos Santos. E quem também está aniversariando é o advogado Joaquim Luiz de Oliveira França. Desconhecidos matam 2 jovens a bala em Barra de Jangada. Jovem assassinado a tiros no bairro da Iputinga. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Radional Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia investiga mais um caso de ataque à mulher com substância corrosiva. Os detalhes com a repórter Marcela Maranhão. Uma mulher de 28 anos deu entrada no Hospital da Restauração na tarde dessa quarta-feira com queimaduras nas costas, tórax e pescoço. Segundo a polícia, a gestora de recursos humanos saía da escola onde trabalha, no bairro do Vasco da Gama, e caminhava em direção à casa dela, onde pretendia almoçar. Era por volta do meio-dia quando ela foi abordada por 2 pessoas encapuzadas numa moto. Um dos criminosos teria atirado uma substância corrosiva contra ela. A vítima foi socorrida pela vizinha e levada por familiares para o Hospital da Restauração. Muito assustada, a irmã conta o que soube do crime. Ela ligou pra mim, dizendo que minha irmã é queimada, que bicho de areia, entrou na casa da vizinha, disse pra mim, a vizinha pegou, deu um banho nela, tirou a roupa dela, rasgou a camisa dela, tava queimada, queimou o cabelo dela, curtiu mesmo. Disseram que foi um homem na moto e a mulher atrás que jogou isso nas costas dela, entendeu? Só que não pegou no rosto, né? Aí correram. A mulher relatou à polícia que há cerca de 15 dias foi assaltada e depois ameaçada de morte. A família teme que o ex-marido dela possa estar envolvido nos crimes, já que ele não aceitou o pedido de divórcio. Segundo o delegado à frente do caso, Diego Acioli, inicialmente a polícia não pode afirmar que houve tentativa de feminicídio. Ela comentou que há aproximadamente 15 dias ela foi vítima de um assalto nessa mesma localidade e na ocasião levaram apenas o telefone. Alguns dias depois, esse telefone apareceu em frente à sua residência com um bilhete onde existe uma ameaça de morte. Esse líquido ainda não foi identificado, inclusive pela equipe aqui do Hospital da Restauração, ainda não conseguiu identificar que substância seria essa. Não chegou a pegar fogo, porém queimou a sua pele, né, num grau bastante grave. A gente pode enquadrar nesse primeiro momento como uma tentativa de homicídio. Talvez o feminicídio não reste ainda comprovado neste primeiro momento. Marcela Maranhão, para o Bandeira 2. Olha, minha gente, faleceu, Tiago Maciel da Silva faleceu. Ele tinha 32 anos, era filho do funcionário do Hospital Getúlio Vargas, Luiz Benedito. O sepultamento será logo mais às 4 horas da tarde em Santo Amaro, no cemitério Santo Amaro, onde está acontecendo o velório.
ligados com a gente. O Biratá, Manuel Biratá, é lá do necrotério do Hospital Getúlio Vargas. Márcio, ele mora no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Messias mora em São Martim, é funcionário do Hospital Getúlio Vargas. O taxista Maurício, irmão de Gordurinha, também ligado na Jornal. Jurandir, Júlio César, o irmão Isaac e também Marcos Doido do Som, lá na Praça da Bomba da Emetério. O cantor romântico Celo Gomes, que inclusive estará se apresentando neste sábado ao meio-dia, do meio-dia às 3 da tarde, no Mercado Público da Encruzilhada. Nosso primo Jaziel, ele e a família lá no bairro da Guabiraba. O sargento PM Filho, bagagem da estância. O comissário Serjão da DPCA da Madalena, ele mora em Passarinho, Recife. O Washington, Robertinho, o Jorginho das Novinhas e também Leleco Papagaia, todos ligados na Jornal. Dona Sônia e a filha Mônica do Almoço moram na Rua 12, no Curado 1. O sargento Clerivaldo do BPRV, ele e a esposa Carminha, na auditoria da Assembleia Legislativa, estão lá Raquel e Barbosa. A turma da Proar, da firma Proar, na Bomba do Metério, inclusive Jota e João Batista. Dr. Wilson Castro, coronel da Polícia Militar e advogado criminalista da MERP-PMBM. Rapaz de 19 anos, um dos foragidos mais procurados da região metropolitana do Recife, é preso no bairro da Ibiribeira. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. Um dos homens mais procurados pela polícia foi preso na tarde desta quarta-feira. Tiago Mateus de Lima, de 19 anos, conhecido por Tobias, é considerado pela polícia como um dos mais perigosos do estado e estava sendo procurado há mais de 3 anos. Ele estava em um carro trafegando pela Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, quando foi abordado pelos policiais. No veículo ainda estavam um motorista de aplicativo e um adolescente de 14 anos, que foram detidos e levados para a DPCA. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola .40 que pertence à Polícia Civil, uma pequena quantidade de maconha e uma balança de precisão. De acordo com informações repassadas pela polícia, Tobias pertence à facção criminosa Trem Bala e está sendo investigado por participação em pelo menos 15 homicídios, além de tráfico de drogas. A prisão do suspeito foi um trabalho conjunto dos policiais do GAT e do Serviço de Inteligência do 19º Batalhão. Ainda segundo a polícia, em maio de 2016, Tobias foi resgatado por homens armados de dentro de uma viatura da FUNASE. Ele tinha 16 anos e estava sendo conduzido de uma audiência em Pojuca para a FUNASE, quando os agentes penitenciários foram rendidos na PS-60 no Cabo de Santo Agostinho. Na delegacia, o delegado responsável pelo caso descobriu que Tobias tinha 5 mandados de prisão em aberto e autuou o suspeito em flagrante por porte de arma e porte de entorpecente. A adolescente também foi apreendida por ato infracional correspondente ao porte ilegal de arma de fogo e será conduzida à FUNASE. Rádio Jornal, Rádio Notícia. De plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Jurandir Paz, o Juba do Córrego Zé Grande, PM do 13º da Batalhão de Plantão, Sargento Edson de Peixinhos, esposo de Carla e genro de Marcos Paixão, o subtenente Edivando Alto Zero Pinho, o sargento Gilberto, professor de Casa Amarela, e Thalita do bairro do Atulum de Nenhum. Nas últimas 24 horas foram registrados 7 assaltos a ônibus, um do sistema BRT. Por volta das 4h30 da tarde de ontem, no bairro do Salgadinho, Olinda, o BRT assaltado fazia linha Pelópida Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Ônibus da Caxangá, linha Teixambá Príncipe, foi assaltado por volta das 8h45 da noite, nas proximidades do Nascedor, em Peixinhos, Olinda. Só os passageiros roubados. Na rua Cosme Viana, em Afogados, ônibus da Metropolitana que fazia linha Jardim São Paulo, Afogados, foi assaltado por volta das 3h15 da tarde. Ônibus da empresa São Judas Tadeu fazia linha Cabo Cais de Santa Rita, foi assaltado por volta das 9 da noite nas proximidades do viaduto de Prazeres. Outro coletivo da empresa São Judas Tadeu, este da linha Cabo Cais de Santa Rita, mesma linha, foi assaltado por volta das 5 da manhã na Avenida Sul, bairro de São José. Mais um ônibus da empresa São Judas Tadeu 3, este também linha Cabo Cais de Santa Rita, fazia o Bacurau e foi assaltado por volta de 1h20 da madrugada nas imediações da Plus Vita, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. E por volta das 9h05 da noite, um ônibus da empresa Caxangá foi assaltado na Rua da Areia, no bairro de Peixinhos e Olinda. Coletivo fazia a linha Teixambá Príncipe. Portanto, foram 7 registros de assaltos a ônibus nas últimas 24 horas. Neste mês de julho, já foram registrados 107 assaltos e no ano 1189.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Severino Pereira da Silva, um idoso de 72 anos, residente na Avenida Liberdade, no Sancho. Ele foi atropelado em frente ao cemitério Parque das Flores, lá no Jaboatão dos Guararapes, por uma motocicleta de placa PDX 3825. Internado aqui no Hospital da Restauração, o idoso não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O motoqueiro ficou ferido e foi hospitalizado. Kleber Renato Gadelha da Silva, de 27 anos de idade, residente na Rua Caracas, no Alto do Sol Nascente, em Águas Compridas, Olinda, foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados e foi socorrido na emergência aqui do HR. Cristiane Vitor de Melo, 46 anos de idade, residente na Rua Jardim Quitandinha, no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, foi brutalmente espancada, principalmente na cabeça. Ninguém informou quem agrediu os motivos e ela foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Edson dos Santos Gomes, de 20 anos de idade, residente na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no bairro da Madalena, foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Jéssica Carla Araújo de Oliveira, de 25 anos de idade, residente na Avenida Eixo de Integração, no bairro de Jardim Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, sofreu um acidente de motocicleta na BR-101 Sul, em Prazeres, e foi socorrida aqui no Hospital da Restauração por uma equipe do SAMU. Marlécio Adelino de Freitas Júnior, 35 anos de idade, residente na Rua Nestor Barbosa Lima, na cidade de Tabajara, em Olinda, sofreu uma queda de aproximadamente 6 metros de altura. Ele caiu de cima do telhado de uma residência e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Pedro Clécio de Albuquerque, 45 anos de idade, residente na Rua Botovera, no bairro da Estância, sofreu um acidente. Ele pedalava uma bicicleta e foi atropelado por um veículo não identificado, e o acidente aconteceu na Avenida General San Martín. Muito machucado, Pedro Clécio de Albuquerque foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. José Alan Santos de Melo, que tem 19 anos de idade, mora na segunda travessa da Rua Paraty, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. Ele sofreu um acidente no trabalho, uma chapa de alumínio caiu sobre o pé dele e ele ficou machucado. Foi um acidente de trabalho e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Maria Aparecida da Silva, com 47 anos de idade, residente na Rua Pau Brasil, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Ela ficou machucada, vítima de um tombo, uma queda, bateu a cabeça e foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Desconhecidos matam 2 jovens a bala em Barra de Jangada. A polícia está investigando o duplo homicídio que aconteceu ontem pela manhã na Rua Jacarandá, no bairro de Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guararapes, bem pertinho do Bar de Tiazinha. Elementos desconhecidos mataram a tiros Leonardo José de Souza Dias, que tinha 20 anos, morava na Rua Riolândia, na comunidade Jardim Progresso, lá em Barra de Jangada, e Jefferson Luiz da Silva, de 25 anos, que residia na Rua Euclides Mona de Farias, em Gameleira, no interior do estado. Segundo informações de uma das vítimas, Leonardo já havia tirado cadeia por tráfico de drogas e o Jefferson era um foragido do sistema prisional. E a informação também de que os dois cometiam roubos e sempre utilizando uma motocicleta. Os corpos dos jovens foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Jovem assassinado a tiros no bairro da Iputinga. Jean Carlos de Jesus Júnior, um jovem com 20 anos de idade, residente na Rua Primavera, no bairro dos Torrões, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem, pouco depois das 5 horas da tarde, na Rua Sandolândia, no pertinho da Caixa d'Água, no bairro da Iputinga. Crime praticado por elementos desconhecidos. E informações de que Jean Carlos
seria ex-interno da FUNASE do Cabo de Santo Agostinho, onde havia se envolvido numa confusão com outro infrator e pode ter sido morto ainda por conta dessa briga que teria acontecido no ano passado. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controle de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 FM 90.3.